Para nós é uma honra receber a mais alta autoridade da Justiça Eleitoral do território paranaense, deputado, o nosso desembargador, o Wellington Coimbra de Moura, um juiz com uma longa caminhada e ao mesmo tempo, com toda a sua experiência agora e maturidade, conduzirá seguramente eleições extremamente importantes para o nosso país. E ao mesmo tempo, o TRE do Paraná dá um exemplo de fortalecimento da democracia ao realizar o projeto Cidadania Plena. A iniciativa ela vai facilitar o voto de pessoas hospitalizadas com mobilidade reduzida ou idade avançada. O TRE prevê a instalação de sessões eleitorais em hospitais e instituições de longa permanência de idosos e idosas para atender pacientes e profissionais que trabalham nos locais. É um exemplo de resgate da dignidade de uma parcela importante da sociedade que terá o direito de votar, de escolher seus representantes e participar deste movimento cívico que tem influência nos rumos do Estado e do país. Além desta relevante iniciativa, devemos fazer um reconhecimento público a outras medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para promover o direito ao voto. Uma delas é o estímulo ao primeiro voto. As informações que ainda não estão concluídas, o estudo, temos que o número de eleitores jovens na faixa de 16 anos aumentou 134% em relação a 2020, em razão da campanha de incentivo patrocinada pelo TRE do Paraná. Há 2 anos eram 36 mil jovens aptos a votar e hoje o número passa de 86 mil. Como disse, ainda não está concluído o trabalho. Necessário ressaltar ainda que esta Assembleia Legislativa firmou recentemente, inclusive com a presença do presidente do TSE, um termo de cooperação de combate à disseminação de notícias falsas e as chamadas fake news. Esses são alguns exemplos recentes da evolução da justiça eleitoral, mas não podemos deixar de reconhecer que a grande conquista foi a consolidação das urnas eletrônicas. No nosso entendimento, o Brasil segue desperdiçando tempo no debate de temas estéreis e anacrônicos. Um deles diz respeito à segurança das urnas eletrônicas. Eu vejo que, para alguns, teorias da conspiração são sempre mais excitantes que a verdade. Como escreveu Carl Sagan no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um manifesto em favor do método científico em detrimento às lendas criadas por quem quer se aproveitar dos incautos. A urna eletrônica está em uso no Brasil há 25 anos, frutos da evolução da justiça eleitoral, que modernizou e moralizou o sistema brasileiro de votação. O equipamento no qual confiamos o nosso voto já foi experimentado e aperfeiçoado ao longo de 7 eleições municipais e 6 eleições gerais, sem que pare dúvida concreta sobre a eficácia, a segurança e a transparência desta tecnologia. É preciso dar esse assunto por encerrado, portanto. Do contrário, voltaremos 100 anos na história, quando o coronelismo eleitoral era o sistema preponderante. O momento agora é outro. É um tempo de defender e fortalecer a nossa democracia. É tempo de valorizar o exercício da liberdade com responsabilidade, de nos afastar do obscurantismo e da intolerância. A urna eletrônica é fruto de um método científico aplicado à tecnologia. Num outro campo, também alvo de questionamentos que beiram o absurdo, a ciência nos deu a vacina para combater os efeitos do coronavírus e fez a pandemia refluir. Mas o luto de milhares de vidas perdidas permanece, acompanhado de lições importantes sobre humanidade e desumanidade, sobre igualdade e desigualdade, sobre respeito e desrespeito, sobre verdades e mentiras.
A ciência venceu, mas não podemos ignorar que o período pandêmico foi pródigo para os disseminadores das fake news, muitos deles atuando com claros objetivos políticos e pregadores do retrocesso. O fato concreto é que a disseminação de notícias falsas deliberadas foi tão grave quanto a transmissão do vírus. Agora é necessário evitar a contaminação das eleições. Esta é a grande tarefa que toda a sociedade deve assumir para combater as notícias falsas replicadas na internet e nos aplicativos de mensagens. A desinformação não pode colocar em risco o Estado democrático de direito. A evolução tecnológica nos ofereceu a urna eletrônica e também as redes sociais. Mas o fato concreto é que, enquanto a urna é um alicerce da democracia, as redes se tornaram um ambiente de vale-tudo antidemocrático. Carl Sagan combatia o retrocesso civilizatório e dizia que a sociedade precisa estar sempre vigilante aos que pretendem distorcer a realidade a fim de controlá-la. E é isso que faremos. Muito obrigado, presidente Wellington Coimbra de Mello, pelo trabalho que o senhor, os demais juízes da nossa Corte Eleitoral têm realizado e, ao mesmo tempo, a nossa confiança na grande tarefa que terá presidindo as eleições no âmbito do Estado do Paraná e, naturalmente, integrado ao sistema nacional. Contem com a Assembleia Legislativa, nós respeitamos a Justiça Eleitoral e para nós é uma honra tê-lo aqui hoje nessa Casa de Leis.